Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG de hoje. Um prazer ter você aqui com a gente para participar das nossas reflexões. Hoje o assunto é sobre as universidades públicas, as universidades federais brasileiras e os desafios para o ano que vem, a situação atual das nossas universidades e também o papel que essas instituições vêm desempenhando em meio aí à pandemia da Covid-19. Eu começo agradecendo, então, a presença da Jenny Silva, fazendo a interpretação de Libras do Mundo UFG. É muito importante para nós termos essa acessibilidade. Jenny, muito obrigada pela parceria. E em nome da acessibilidade também, eu vou fazer a descrição da Jenny, para sermos o mais acessíveis possível. A descrição que a Jenny mesma escreveu. Ela tem cabelos pretos e longos, é uma mulher parda, tem olhos castanhos escuros. Hoje a Jenny está usando roupas toda preta, está com os cabelos soltos. Eu sou Letícia, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Estou usando uma camisa branca com listras azuis. Atrás de mim tem paredes brancas. E eu quero então dar as boas-vindas aos convidados do nosso primeiro bloco, 2 reitores de universidades federais brasileiras. Claro, o reitor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, professor Edivar Madureira, e também o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Alfredo Gomes. Professores, sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui para conversar conosco. Eu queria muito começar ouvindo o professor Edivar sobre as ações que a Universidade Federal de Goiás vem tomando para ajudar no enfrentamento à Covid-19 na região centro-oeste, aqui no estado também. São muitas ações, né, professor? Eu gostaria que o senhor pudesse contar para a gente aí e que o senhor começasse, por favor, com a sua autodescrição também. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Letícia, muito boa tarde a todos os telespectadores do Mundo UFG, dos internautas, enfim, a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás e, como a Letícia disse, atual presidente da Andifes, né? Eu tenho pele clara, uso óculos sem aro, cabelos pretos, estou trajando um terno escuro, a camisa azul, uma gravata vermelha e atrás de mim tem um quadro, uma obra de arte de um artista aqui da UFG, um quadro muito bonito de tonalidades escuras. Bom, Letícia, a gente pode dizer que desde março a universidade está absolutamente engajada no enfrentamento da Covid-19. São inúmeras as ações, né? As ações se multiplicam e a cada dia a gente tem novidades nessas ações que a UFG desempenha. Assim como foi com todas as universidades federais pelo país, eu tenho certeza que o reitor Alfredo vai dizer da experiência da nossa querida UFPE, uma das mais importantes universidades do país. Aqui na UFG, desde produção de EPI, de máscaras, de aventais, junto com o curso de design de moda e o curso de enfermagem, foram milhares e milhares, devemos ter chegado próximo a 300 mil máscaras produzidas aqui, né? Além da recuperação de respiradores, dos ventiladores pulmonares, né? Um equipamento extremamente escasso na pandemia. A universidade trabalhou em 2 frentes, uma de recuperação de equipamentos que estavam encostados nos hospitais, como no desenvolvimento de um novo respirador que ficou pronto, né? E está em fase de aprovação para ser produzido em série. Então, isso para dar 2 exemplos, mas poderíamos falar da nossa tenda de triagem dos profissionais da saúde, que funcionou na Faculdade de Enfermagem durante mais de 6 meses, onde os profissionais de saúde, de segurança pública e também os profissionais da UFG foram testados. Foi feito um inquérito sobre a disseminação da doença entre esses profissionais e isso ajudou muito no monitoramento e no controle da pandemia naqueles que cuidam de nós, né? Nossos laboratórios da área clínica, né,
entraram na realização de testes e poderíamos ficar falando aqui muito tempo, mas o Alfredo tem que falar também, eu sei que a UFPE fez muita coisa. Eu vou falar de uma conquista muito relevante para nós. A gente conseguiu, nesse período, desenvolver um teste rápido, né, que tem uma equivalência absoluta com o RT-PCR, que é o teste mais consolidado, e o teste rápido a partir da saliva, com resultado em 20 minutos, né, e que utiliza apenas um aquecedor. Então, temos, e claro, reagentes químicos que são envolvidos na identificação, identificando também o RNA do vírus, que é a partícula viral que se multiplica. Então, esse avanço da ciência, ele precisa ser ressaltado, porque as nossas universidades, que foram tão combatidas nesses últimos tempos, de serem locais onde se faz apenas balbúrdia, onde as pessoas não têm compromisso, foi, sem dúvida nenhuma, né, as universidades federais foram, juntamente com o Sistema Único de Saúde, os grandes esteios do enfrentamento da pandemia. Então, a gente está muito contente e a gente percebe que a população percebeu a importância das universidades federais. Muito importante esse ponto, né, professor, da população perceber, de estarmos cada vez mais abertos e mais próximos também para ver a importância das universidades, com certeza. Professor Alfredo, eu gostaria então de te fazer a mesma pergunta. Que ações a UFPE vem tomando aí para ajudar no enfrentamento da pandemia? E quero te dizer que você é muito bem-vindo, o senhor é muito bem-vindo, muito obrigada pela presença e gostaria que o senhor começasse fazendo sua autodescrição, por favor. Olá, boa tarde, Letícia, boa tarde, Edivar, um prazer estar com vocês aqui, boa tarde, Dene, e todos aqueles que nos escutam e acompanham o programa Mundo UFG. Eu sou Alfredo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, eu sou careca, calvo, uso um óculos escuro e uma barbazinha branca, né? Estou, no momento, usando um blazer, um paletó azul, né? E uma gravata prata, né? E dizer que é uma satisfação também, digamos assim, fazer esse processo de acessibilidade. Eu vou fazer um pouco como o professor e reitor Edivar fez. Eu vou citar algumas ações aqui para que a gente destaque a absoluta necessidade, né, da universidade pública e da ciência na nossa vida, na vida do brasileiro e na vida da nossa sociedade. A universidade e a ciência são imprescindíveis ao projeto de país. Portanto, nós temos que pautar adequadamente as universidades públicas brasileiras. A Universidade Federal, então, realizou até 44 mil testes RT-PCRs. Isso foi possível através de uma parceria ampla com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Pernambuco, e também com a Associação Municipalista de Pernambuco, um convênio assinado com 120 municípios. Isso permitiu, portanto, essa ação, cujo objetivo geral é chegar a aproximadamente 90 mil testes, né? Então, a gente está nessa luta. Nós também desenvolvemos várias ações de pesquisa, Letícia, aí envolvendo sequenciamento genético, pesquisas para conhecer de forma mais adequada o comportamento do vírus, né, aqui na nossa região, na nossa cidade de Recife, e também pesquisas para entender o efeito do vírus, né, do ponto de vista social, no turismo, né, em outras áreas de mobilidade e assim sucessivamente, né. Produzimos 45 mil litros de álcool a 70. Essa produção ela foi para os hospitais e também para as prefeituras, né, parceiras desse processo, por meio de doações das usinas aqui do Estado, né. Realizamos, por meio de um núcleo chamado NUTES, que é o Núcleo de Teleatendimento à Saúde, que fica localizado no nosso Hospital das Clínicas, 8 mil teleatendimentos, né, para fazer a orientação da população, para que não se deslocasse de casa, permanecesse de forma, digamos assim, adequadamente protegidos, mas tivessem também assistência à saúde, que vai em todas as áreas da saúde estão comprometidas, compreendidas nessa ação.
E no HC, nosso hospital, nós tivemos 800 servidores, né, envolvidos no enfrentamento à Covid, com a implantação também de uma UTI que ficou funcionando por 6 meses lá. Agora a gente conseguiu, digamos assim, desativar uma grande parte dessa UTI em função das taxas ter diminuído nesse processo, né? Realizamos também coordenação de 254 projetos de extensão. Entre eles, eu gostaria de destacar, todos são importantes, obviamente, mas nós tivemos o envolvimento de um projeto chamado Mãos Solidárias, em parceria com os movimentos sociais, para fazer a formação de agentes populares de saúde, para ir nas comunidades e fazer a orientação e o processo de conscientização em torno do processo de enfrentamento. E a nossa TV, assim como a de vocês aí, a nossa TVU, esteve envolvido amplamente num processo de informação e conscientização da população de maneira geral. Então, são muitas ações. Isso ressalta, como o professor Edivar destacou, a importância e a relevância da universidade pública, da ciência, no enfrentamento, né, de todas as situações, porque a universidade é, sim, um projeto estratégico para o nosso país, e nesse governo deve receber a pauta adequada, né, para retomar, digamos assim, a sua centralidade no projeto de desenvolvimento. Bom, e como o professor Edivar e o professor Alfredo falaram, foram muitas ações aí no Brasil inteiro, são milhares de ações de universidades públicas, em um momento, em um histórico, na verdade, de cortes, não é, professor Edivar? Eu queria que o senhor contasse para a gente hoje, também como presidente da Andifes, qual que é o cenário de verba, na verdade, que estão sendo destinadas para as universidades federais e quanto foi cortado dessa verba, como é que está hoje a situação das universidades federais brasileiras? Bom, Letícia, a gente escuta o reitor Alfredo falar e a gente até se confunde, né? Se é o professor Alfredo, se é o professor Edivar que está falando, porque a similaridade, né, das ações, né? Claro, cada um com as suas características, com o seu potencial, com o volume de ações em determinada área, a gente percebe que as universidades entraram, né, de corpo e alma nessa luta. Como é próprio da universidade, né? A universidade é feita de pessoas muito idealistas, muito competentes, movidas pela curiosidade, né? Imagine você quantas pesquisas nesse momento estão em curso e quantos resultados nós colheremos para enfrentar a própria Covid e outras doenças e outros problemas de saúde que irão vir dos nossos laboratórios, né? Dessas mentes inquietas que povoam a universidade. Infelizmente, o retorno que a gente recebe de todo esse esforço, e é claro que a gente não fez isso pensando em retorno, mas a gente entende que mereceríamos pelo menos o respeito. O retorno que nós estamos recebendo é uma proposta de lei orçamentária que tira das universidades, de todas as universidades em conjunto, R$1 bilhão. Isso sem contar que a gente vem há 4 anos com um orçamento congelado, que é um orçamento insuficiente para a gente fazer face às nossas despesas, e nós não estamos falando de despesas de pesquisa. Há muito que as pesquisas nas universidades são mantidas pelos projetos que os nossos professores e técnicos captam nas agências de fomento. Nós estamos falando do recurso para manter a universidade, para fazer assistência estudantil, para poder conseguir fazer com que a luz elétrica, né, a energia elétrica fique ligada, fazer com que tenhamos o armazenamento de nossos dados com segurança, a segurança dos nossos campos, a limpeza dos nossos campos. Então, estamos falando de R$1 bilhão a menos, né? E a Andifes está empenhada junto ao Congresso Nacional, e o reitor Alfredo, que tem uma relação extraordinária com a bancada do Pernambuco, está nos auxiliando também. Todos os reitores estão empenhados para que a gente consiga mudar esse projeto de lei que está no Congresso Nacional e que
vai ser votado em breve, nós consigamos reverter essa situação dramática que, para dizer pouco, né, inviabiliza o funcionamento das universidades. A partir de maio, junho, não tem universidade que consiga manter suas portas abertas com esse corte orçamentário que está colocado. Então, a situação é dramática, a Andifes está completamente empenhada nisso. Mas como você falou nessa questão de orçamento, a gente também não pode deixar de abordar um outro ponto muito sensível para todos nós, que é a questão da democracia na universidade e a autonomia universitária. Se multiplicam os reitores sem respaldo da comunidade universitária que têm sido nomeados. E isso traz uma instabilidade nas universidades sem precedentes. Isso também é motivo de preocupação constante da Andifes e de todos os reitores que, a exemplo do Alfredo, tiveram seus projetos de gestão de universidade aprovados, tanto na comunidade universitária quanto no colégio eleitoral, que é composto pelos colegiados máximos de nossas instituições. Bom, e professor Alfredo, para nós aqui da região de Goiás, da UFG, entendermos a realidade aí da UFPE, da Federal de Pernambuco, o que esses cortes significam para o funcionamento da Federal de Pernambuco, professor? Se os cortes forem efetivamente aprovados, né, na PELOA do próximo ano, o nosso orçamento ele regride 10 anos atrás. Nós perdemos aproximadamente 27 milhões. Isso, na prática, como o Edivar estava colocando, inviabiliza o funcionamento da universidade no longo prazo, né? Nós temos feito um esforço enorme para garantir o funcionamento da universidade, com os recursos que temos atualmente, recursos discricionários, sobretudo, mas esses cortes eles inviabilizam a manutenção adequada, o funcionamento adequado e colocam em risco as estruturas que nós temos aí. Lembremos aqui que, há algum tempo atrás, nós tivemos incêndio no Museu Nacional. Então, nós temos estruturas que precisam de manutenção permanente na área elétrica, hidráulica, de incêndio, e isso faz necessário recursos permanentes para esse processo. Então, assim, nós estamos muito preocupados, estamos fazendo um esforço grande com as bancadas dos diversos estados para revertermos, obviamente, o projeto que está aí destinado com os cortes e recuperar o orçamento das universidades federais e também dos institutos. Isso é fundamental, né? Nós perdemos, para você ter uma ideia, Letícia, só na nossa assistência estudantil, o corte indica um corte de 6 milhões. Inviabiliza, portanto, a manutenção, né, daqueles estudantes que entram pelo sistema de cotas, no caso, 50% de estudantes em todos os cursos e turnos nas nossas universidades ingressam por meio do sistema de cotas, são estudantes, em geral, né, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa vulnerabilidade ela foi agravada agora com a situação da pandemia e tende, portanto, a se estender no próximo ano, né? Também, uma outra forma que tem atingido as universidades obviamente, o não respeito, né, à decisão autônoma das universidades na indicação, portanto, dos seus gestores, seus reitores. É fundamental que tenhamos, portanto, um processo amplo de consenso na comunidade acadêmica brasileira para que nós possamos também mudar essa lei e garantir a presença sempre do reitor eleito na condição da universidade, porque garante também um clima harmonioso, um clima de integração da comunidade estudantil, técnicos e professores, né, com o processo de gestão. Bom, e falando mais especificamente do cenário da pandemia, eu queria ouvir os senhores sobre as ações da universidade para uma retomada nas atividades, como é que cada universidade vem se organizando nesse sentido. Professor Edivar, a UFG conseguiu, né, retomar o semestre de forma remota, queria que o senhor comentasse um pouco desse esforço aí para conseguirmos retomar, mesmo em meio à pandemia. Olha, Letícia, essa retomada, ela está sendo feita de forma absolutamente responsável
pelo conjunto de universidades brasileiras. De forma gradativa, né? Nós demoramos um pouquinho para retomar mesmo as atividades remotas, pelo nosso compromisso com a inclusão das pessoas, né? Nós precisávamos garantir que todos os estudantes que quisessem retornar remotamente tivessem condições de fazê-lo. Nós tínhamos que garantir também que os docentes tivessem condição de assimilar a tecnologia para fazer com qualidade, né? Nosso compromisso é com a qualidade, com a segurança, né? E com a isonomia no tratamento dos nossos estudantes. Então, isso foi feito. Os números que temos até agora, o ensino remoto emergencial é um sucesso. Nós iremos discutir o retorno de atividades práticas emergenciais e vamos discutir também o ano letivo de 2021, passando antes pelo segundo semestre de 2020, que a gente ainda não ofertou, que vai ser ofertado em 2021, provavelmente num modelo híbrido, porque partimos de uma constatação muito óbvia. Nada, a essa altura, garante que nós teremos vacina em quantidade, que teremos tratamento com eficácia inequívoca, né? E para a gente voltar com 100% de presencialidade, normalidade, como deve ser a universidade, né? A universidade é presencial, precisa ser presencial. Mas, nesse momento, a gente discute como fazer e como recuperar um pouco desse tempo ao qual nós fomos submetidos, né? Talvez condensar um pouquinho os semestres, né? Para a gente chegar no final de 2021 com o calendário mais perto do calendário civil, né? O calendário acadêmico se aproximando do calendário civil, já que eu acredito que dificilmente conseguiremos fazer 3 semestres dentro de um ano. Mas a gente fazendo 2,5 ou um pouquinho mais, 2022 entra na normalidade e 2023 na plenitude. Então, é um pouco dessa forma. Mas pressupostos, repito, segurança, isonomia e qualidade. Professor, e reforçando aquilo que você disse, né? Se esse orçamento atual for aprovado, as universidades provavelmente não têm mais recurso depois de maio. Isso significa que elas vão parar. É isso. Mas não que a gente vai querer parar, Letícia. Sim. As pessoas têm que entender o seguinte: a partir do momento que eu não conseguir pagar a empresa de segurança por 3 meses consecutivos, a empresa unilateralmente pode parar de fornecer o serviço. Imagine o campus sem segurança. Temos que fechar, né? Até conseguir fazer o pagamento e retomar. O mesmo vale para a energia elétrica. 3 meses sem pagar energia elétrica, a empresa fornecedora vem e corta a energia. E aí você imagina o desastre que seria a energia elétrica de uma universidade cortada. Quantas pesquisas de valor inestimável podem literalmente ir para o ralo numa situação dessa. Então, a situação é muito grave, é importante que a sociedade perceba e esteja ao nosso lado para que a gente possa continuar fazendo esse serviço de excelência que as universidades brasileiras fazem. E, professor Alfredo, na Universidade Federal de Pernambuco, como estão as atividades aí em meio à pandemia? Nós estamos concluindo agora, no final de novembro, o semestre suplementar. Nós não ofertamos de forma totalmente remota. Passamos por um processo muito similar ao UFG, a formação do professor, treinamento, a questão da inclusão dos estudantes por meio, portanto, da aquisição de equipamentos, tablets, para que possam acompanhar, e também programas de conexão, para que pudessem, portanto, estar inseridos. Então, esses critérios, requerimentos de isonomia, segurança e qualidade, eles são essenciais na orientação das nossas atividades. Nós, inicialmente, tivemos as atividades de mestrado e doutorado em curso, elas já estão indo para o segundo semestre dentro desse processo, e agora concluindo o semestre da graduação.
Foi um semestre experimental, de muito aprendizado, né, para a universidade de maneira geral, e orienta, portanto, tanto pelo quadro da pandemia que vivemos aqui no Estado, quanto pela situação mais ampla, a mesma questão de termos um semestre híbrido em 2021, né? Ou seja, nós vamos tentar organizar para garantir as atividades presenciais que são essenciais ao processo formativo e à terminalidade dos cursos, né? Mas a grande maioria das atividades de ensino, elas serão realizadas de forma remota. Isso é fundamental para garantir, obviamente, né, a qualidade, mas também garantir a vida das pessoas nesse processo, né, que nós estamos inserindo, né? Então, a gente está com a pauta que possivelmente será discutida na próxima reunião do Conselho, já prevendo, portanto, a realização. Estamos aí sinalizando, como disse o professor Edivar, a realização de aproximadamente 2 semestres ou 3 semestres no próximo ano. Eles serão mais compactados, a lei nacional permite, portanto, as atividades de forma remota, e nós estamos pensando cada semestre aí em torno de 15 semanas. Né? Então, estamos avançando nessa pauta, destacando, Letícia, nós tivemos um trabalho assim, absolutamente essencial de dialogar profundamente com a comunidade, né, porque isso demanda também a construção coletiva, o engajamento dos estudantes, dos professores, do técnico, na própria concretização daquilo que vai ser a resolução que orienta, portanto, esse semestre que está em curso, mas o próximo também. São universidades, né, que nós conhecemos, têm um perfil democrático e muito participativo, e a gente precisa fortalecer esse canal, que é uma forma de fortalecer a defesa da universidade e chamar a sociedade, né, para que esteja cada vez mais presente e engajada nesse processo de defesa da universidade pública de qualidade. Bom, nós estamos nos minutos finais, mas pegando o gancho do que o professor Alfredo falou, desse contato com a sociedade e a defesa da universidade, eu queria ouvir os dois professores sobre... Vocês acham que na pandemia, a sociedade em geral, quem não está ali no dia a dia da universidade, passou a ver a universidade com outros olhos ou a valorizar mais? Isso pode refletir na valorização da ciência e da universidade? Professor Edivar. Apesar dos maus exemplos que nós tivemos do comportamento de muitas autoridades no nosso país, a população percebeu o quanto que o trabalho da universidade é sério, porque ela sentiu isso de diversas formas, né? Seja nos nossos hospitais, seja nos nossos laboratórios fazendo exames, seja nas nossas ações de solidariedade. Nós tivemos aqui o FG Solidária, que atendeu famílias de rua, em condição de rua e outros. Ela percebeu também na mídia, né? Sempre que havia uma questão complexa, um especialista da universidade era convocado a esclarecer, e isso certamente ajuda nessa construção dessa imagem. Então, eu tenho certeza de que sim. Professor Alfredo? Com certeza, a população está mais consciente da importância não apenas da educação de maneira geral, mas das universidades públicas pelo relevante papel que cumpre, pelos serviços prestados, né? Então, para tu ter uma ideia, a gente estava fazendo aqui um levantamento, nós tivemos mais de 1 milhão de acessos, né, à nossa biblioteca digital, né? Então, assim, isso é um destaque, né, para uma universidade que tem aproximadamente 45 mil pessoas, né, envolvendo os estudantes e os técnicos e os professores, né? Esse acesso permanente indica, portanto, um interesse mais amplo na universidade. E a universidade presta serviço das mais diferentes formas, de forma cotidiana. Só para te dar um exemplo, Edivar, a gente fez um trabalho belíssimo, entregamos, portanto, há mais ou menos 3 semanas atrás, 160 títulos de posse a uma população aqui do município chamado Igaraçu. Isso foi um trabalho de um projeto de extensão para fazer o reconhecimento e, portanto, entregar a posse do título a essa comunidade em parceria com a prefeitura. Olha, a gente sente no olhar das pessoas, né, o reconhecimento, né, da importância e do zelo que eles têm por esse patrimônio estratégico da nossa sociedade.
né? Então, precisamos ter canais como esse aqui, esse programa e outros, para que nós possamos fortalecer no coração e na mente da população, de maneira geral, a importância da educação, mas também das universidades públicas, sem a menor dúvida. Bom, eu quero agradecer muito a presença do professor Edivardo, do professor Alfredo, muito obrigada. Aprendemos muito aqui, com certeza, hoje. Agradeço também a Jenny Silva. Nós vamos para um intervalo super rápido. Na volta, conversaremos com os reitores da Universidade Federal de Santa Maria e também da Universidade Federal de Roraima. Continuamos falando da importância da universidade e da valorização da ciência. Professores, muito obrigada. Você que está aí nos acompanhando, não sai daí, que a gente já volta. Obrigado, viu? Um abraço para todos. Olá, bem-vindo de volta ao Mundo UFG de hoje, e hoje falando aí dos desafios das universidades públicas, das universidades federais brasileiras, tanto no contexto aí da pandemia, quanto também nesse histórico de cortes de verbas, e a gente continua aí debatendo sobre esse assunto, falando da importância da universidade, da importância da ciência. Agradeço mais uma vez a Jenny Silva, fazendo a interpretação de Libras aqui do Mundo UFG, e também, em nome da acessibilidade, vou ler a descrição da Jenny aqui para vocês. A Jenny tem cabelos pretos e longos, é uma mulher parda, tem olhos castanhos escuros. Hoje a Jenny está usando uma roupa toda preta e está com os cabelos soltos. Bom, eu sou Letícia, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Estou usando uma blusa branca com listras azuis, atrás de mim tem paredes brancas. Completando, atrás da Jenny também tem uma parede branca. Deixa então eu receber os nossos convidados deste segundo bloco. Conversamos agora com outros dois reitores de universidades brasileiras. O reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli, e o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burma. Professores, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz no bloco anterior no início. Que ações que cada universidade está tomando para ajudar no enfrentamento à Covid-19? Por favor, professor Geraldo, eu queria ouvir aí das ações da Universidade Federal de Roraima para enfrentar a pandemia. E queria que você começasse com a sua autodescrição. Muito boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho 1,80 m, estou trajando um blazer preto, uma camisa branca, tenho a pele branca e, infelizmente, pouco cabelo. Atrás da minha cadeira tem uma cortina branca e essa é a minha descrição de hoje. Eu queria, antes de mais nada, Letícia, com a sua permissão, dizer que vocês estão fazendo um encontro histórico, porque a origem da Universidade Federal de Roraima se dá em 1º de agosto de 1969, com a instalação de um campus avançado da Universidade Federal de Santa Maria, que fica aqui no estado de 69 até 85. E, posteriormente, em 89, né, com espaço ainda, com a saída da Universidade Federal de Santa Maria, né, com a mudança das diretrizes do projeto Rondon, ocorre o decreto de constituição da Universidade Federal de Roraima. Então, eu queria aqui a público agradecer toda a Universidade Federal de Santa Maria, porque sem eles, talvez nós não estaríamos aqui. Em relação a esse momento do Covid, eu assumi a universidade no dia 10 de março de 2020, e o meu primeiro ato foi suspender as aulas. Então, de março para cá, nós não tivemos uma gestão de normalidade. Mas, para isso, nós tivemos que mudar a nossa concepção e interagir muito com a sociedade. E o protagonismo da Universidade Federal de Roraima, no contexto da pandemia, para o estado de Roraima, foi extremamente importante. Nós fomos um dos grupos que ajudou a montar o hospital de campanha, que desafogou muito o nosso hospital geral. Capacitamos todos os médicos, principalmente para paramentação e desparamentação, para intubação orotraqueal,
que uma boa parte dos médicos eram de unidades básicas de saúde, então não tinha mais essa habilidade, que para o momento era uma questão emergencial. 30% do nosso território é formado por imigrantes, por indígenas, e uma forte mudança de mobilidade de imigrantes, tanto da Venezuela, da Guiana e, nos últimos tempos, haitianos. Então, nós tivemos também que nos adaptar para que pudéssemos explicar para toda essa população como elas se comunicavam a respeito do Covid, quais eram as formas de tratamento. Inclusive, a nossa cartilha destinada à população indígena foi divulgada em âmbito nacional e até internacional. Fizemos também uma grande campanha de imunização, de vacinação contra H1N1 dentro da universidade. Então, compramos uma quantidade muito grande de testes de Covid para que todos os nossos servidores pudessem ter um acompanhamento e pudesse realizar o tratamento antecipado quando assim era possível. Fizemos também várias campanhas em relação à montagem de máscaras muito parecidas com a N19, face shield, assim como todas as universidades públicas brasileiras tiveram uma atuação muito forte dentro dos hospitais, produção de álcool em gel, enfim, eu acho que nesse momento a Universidade Pública Brasileira mostrou que, além da extensão, ela tem um papel social muito grande. A Unesco tem uma premissa que fala que uma instituição de ensino superior, que no mundo da realidade social na qual está inserido, não tem motivo da sua existência. E as universidades mostraram agora a sua importância e o seu papel social. Com certeza. Bom, eu queria então ouvir do professor Paulo Burman, para eu não errar a pronúncia, professor, do sobrenome, sobre as ações aí de enfrentamento à pandemia da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, seja muito bem-vindo também, uma ótima tarde. Gostaria que o senhor começasse com a sua autodescrição, antes de responder a pergunta. Olá, muito boa tarde. Uma satisfação enorme estarmos aí participando desse programa, repito, histórico, Geraldo, porque lembro muito bem dessa ligação da UFSM com Roraima, até porque eu fui rondonista em Boa Vista em 1976. Tá? Então foi uma experiência maravilhosa, um povo espetacularmente acolhedor. Só tenho ótimas lembranças de Boa Vista e dessa região aí de Boa Vista, né? Visitamos algumas aldeias indígenas, como na minha profissão era uma das profissões-chave do projeto, sou cirurgião dentista, então trabalhamos muito nesse campo da assistência aí. Então, histórico também por isso e também porque a nossa Universidade Federal de Santa Maria foi criada há 60 anos, junto com a UFG, no mesmo dia. Fazemos aniversário no mesmo dia. Então, é verdade. Bom, eu tenho 1,90 m de altura, cabelos castanho escuro, olhos castanhos também escuros. Estou vestindo um terno cinza claro, uma camisa branca e uma gravata azul. Ao meu fundo tem um fundo branco, à minha direita a bandeira da Universidade Federal de Santa Maria. A nossa instituição tem, sim, desde o primeiro momento, trabalhado muito na atenção do enfrentamento a essa pandemia que pegou a todos nós assim de surpresa. Já no mês de janeiro fazíamos as primeiras reuniões, as primeiras conversas, então, quanto desconfiados em relação ao que se aproximava, né? E começamos um processo de preparação junto às equipes de saúde da universidade, do hospital universitário, e alguns contatos com as autoridades de saúde do município. Muitos incrédulos, né? Dificilmente nós poderíamos imaginar que estaríamos enfrentando uma pandemia com essa magnitude. E a partir daí começaram diversos procedimentos preparatórios, né? Desde o planejamento de uma possível suspensão das atividades presenciais, o que acabou se confirmando em 16 de março.
infelizmente, tivemos que adotar uma medida como essa. Enfim, desde lá, a universidade está comprometida com várias frentes de enfrentamento ao Covid. Os primeiros momentos foram momentos de participação em diversos comitês municipais e regionais, e estaduais, inclusive, discutindo as políticas de enfrentamento. E no nível local, nós passamos a organizar ou redirecionar a produção de álcool e insumos para o enfrentamento da pandemia. Assim, a equipar por essa situação. Nesse ínterim, o apoio e a participação do Hospital Universitário foi muito importante, até porque, apesar de ser gestão da EBSER, nós temos um sentimento muito forte de compromisso e responsabilidade com o Hospital Universitário, que é central para esta região. É o único hospital público, o maior hospital público do interior do estado do Rio Grande do Sul. Aliás, a nossa universidade é a primeira universidade criada fora do eixo das capitais. E isso trouxe uma série de discussões que, posteriormente, se nós tivermos a oportunidade, falaremos. Mas faço essa referência ao Hospital Universitário porque ele tem sido chave, né, no enfrentamento dessa pandemia. É um hospital com 400 leitos. A universidade construiu uma estratégia de realização de exames PCR, que foi fundamental e continua sendo estrategicamente fundamental para o controle da pandemia nessa região. Tanto é que Santa Maria esteve apenas em um momento em bandeira vermelha, né, por conta de todas as ações que foram desenvolvidas, mas a estratégia que a universidade desenvolveu junto ao Hospital Universitário, de realização de testes PCR, utilizando a estrutura do laboratório do Hospital Universitário e dos laboratórios de pesquisa, que especialmente na área da virologia, que tratam desse tema, foi algo assim que fez uma diferença muito grande em ter proporcionado o diagnóstico precoce e o salvamento de pessoas. Isso foi muito importante, continua sendo muito importante. Nós já fizemos mais de 20 mil exames PCR nesse período. Nós temos um campus aqui em Palmeira das Missões, que é uma região que fica a 200 quilômetros daqui da sede, e esse grupo de pesquisadores também de Palmeira desenvolveu um trabalho belíssimo na realização de exames. Bom, aí soma-se, como a maioria das universidades brasileiras, a produção de EPIs, a produção de álcool gel. Nós temos 2 projetos importantes de desenvolvimento de respiradores, que ainda estão em fase de transferência de tecnologia para a indústria, mas que, de qualquer forma, constituem-se num apoio importante para esse cenário da pandemia. A recuperação de respiradores, né, foi um outro trabalho belíssimo, né, vários hospitais da região que tinham seus respiradores encostados por falta de manutenção, a universidade abraçou e está fazendo isso. Bom, aí tem uma série de outros projetos em andamento e nós não vamos aí relacionar todos. Nós queremos, de fato, junto com a nossa co-irmã, o FRR e o FG, destacar o papel das universidades nesse cenário, que foi muito importante de sul a norte do país. Com certeza, de fato, muito importante. E mesmo num cenário de cortes, né? No bloco passado a gente comentava da questão do possível corte do ano que vem, que se for aprovado, segundo o professor Edivar, reitor da UFG e presidente da Andifes, deve fazer as universidades fecharem aí no máximo em maio por falta de recurso. Eu queria ouvir, então, o professor Geraldo. Reitor, o que esse corte significa para a Federal de Roraima? Qual que seria a situação se de fato essa verba for tão reduzida? Isso significa a nossa sobrevivência. Espero que as autoridades tenham a sensibilidade de entender que um país se faz com educação, e a educação pública, como já mostrado por algumas pesquisas da Andifes, uma especificamente em março do ano passado, que 70% dos estudantes das universidades públicas brasileiras, a família não ganha o salário mínimo e meio. Então, os programas de apoio, os programas de inserção, e lembrando que o nosso estado apresenta algumas particularidades do atendimento indígena.
Nós temos o primeiro Instituto de Educação Indígena do país, que é o Instituto Siquirã, onde muitas dessas comunidades moram em aldeias. E eles têm que se deslocar para a universidade e permanecer aqui na nossa cidade, né, na capital, para conseguir se manter. Tem contratos básicos, essenciais, como energia, a própria manutenção da universidade, que vai ficar extremamente comprometido, né? Não tem tempo para isso, mas se nós observarmos nos últimos anos, o orçamento das universidades públicas já vem diminuindo. Então, esse corte, ele seria simplesmente o ponto final. Para muitas das universidades, principalmente aquelas que têm hospital universitário, aquelas que têm uma estrutura maior, talvez as de médio porte tenham um certo controle, mas mesmo assim é um impacto extremamente significativo, e eu quero acreditar que ainda as pessoas lembrem que a educação é a pedra fundamental da nossa sociedade, e que esse possível corte ele não aconteça. Nós temos a sensibilidade que esse momento de Covid realmente teve um impacto econômico muito grande. Obviamente, houve uma queda de arrecadação, uma consequente, um gasto muito maior na saúde pública, mas eu acredito que é possível você chegar num momento onde pudéssemos pelo menos conversar com os responsáveis para tentar dialogar e chegar num contraponto. Mas o cenário para o próximo ano é realmente um cenário altamente preocupante. Eu garanto que para a Universidade Federal de Roraima é um cenário assim extremamente preocupante. Uhum. Bom, e professor Paulo, como é que ficaria a situação da Federal de Santa Maria se esse corte de fato for realizado, reitor? Independente do tamanho das instituições, nós temos a clareza de que as dificuldades serão proporcionais. Umas talvez estejam um pouco melhor estruturadas que outras, mas os impactos serão muito duros, considerando que 2021 vai ser um ano que vai demandar muito mais investimento da universidade no tocante a contratos com serviços. A parte de limpeza, vigilância, controle de acesso, portarias, insumos gerais, num possível retorno à presencialidade, que é o que nós todos desejamos. Né? Uhum. Então, os custos da universidade nesse período vão ser ampliados. A necessidade que nós estamos tendo desde já, investimento em tecnologia da informação, para proporcionar, por exemplo, eventos como esse, né? Que nós estamos construindo aqui à distância, todos nós, né? Com qualidade. Nós precisamos de equipamento com qualidade também para os nossos docentes e para os nossos estudantes, precisamos de rede de internet, infraestrutura adequada. Tudo isso exige investimento. Outro dia falei sobre isso para um programa local aqui, e o pessoal achou muito estranho que a universidade não está presencial e vai gastar mais do que se estivesse. É muito provável que assim seja. Bom, no bloco passado a gente falava sobre como, para a sociedade, possivelmente a visão que as pessoas têm da universidade esteja mudando um pouco por conta da pandemia. Talvez uma maior valorização da ciência e do papel da universidade. Eu queria ouvir vocês, professores, como que a sociedade em geral, a população, pode ajudar a defender a universidade, e se vocês concordam que, de fato, estamos tendo uma mudança de olhar e que isso vai ter um resultado prático aí na valorização da universidade. Professor Geraldo. Letícia, como eu expliquei anteriormente, a transformação da nossa universidade no Estado é extremamente significativa. Com a saída da Universidade Federal de Santa Maria e a implantação da Universidade Federal de Roraima, ele resolveu um problema histórico de uma segregação social, onde aqueles que tinham algum recurso conseguiam ir para fora do Estado, e aqueles que não tinham recurso, eles nem faziam o ensino médio, porque não tinham perspectiva. Então, o respeito que a universidade já tem no Estado é muito grande. Então, nós somos muito defendidos aqui, somos muito respeitados. O protagonismo que tivemos na Covid e estamos tendo nesse momento político, só como exemplo, todos os debates estão sendo realizados no auditório da universidade, justamente pelo espaço. Isso aproxima a sociedade
com a nossa comunidade universitária. Realmente, a visão, numa forma geral, com a sociedade, eu acredito que mudou muito. O reitor Paulo falou de uma série de pesquisas que estão sendo feitas no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria, e é igual para várias universidades. Então, assim, nós encontramos soluções, nós formatamos produto, nós geramos pesquisa que resolveram uma série de necessidades que a sociedade estava precisando. Então, eu acho que, mais uma vez, eu volto à minha fala inicial, o protagonismo que as universidades públicas brasileiras tiveram nesse momento é indiscutível e a sociedade percebeu. Professor Paulo, como é que o senhor vê essa questão da valorização e como é que a sociedade pode ajudar a defender a universidade? Nós estamos vivendo um momento ímpar, sem dúvida nenhuma, um momento sem precedentes, né? Há muito tempo vem se procurando desgastar a imagem do serviço público. Todos temos visto isso, né, com olhos bem claros, bem abertos em relação a esse assunto. E tem causado muitas preocupações em relação à universidade. Por várias manifestações de lideranças importantes do país, no sentido de desconstruir tudo aquilo que é público, que o bom é o privado. O público e o privado têm os seus papéis no crescimento, no desenvolvimento do país. Um país como o nosso não pode abrir mão, por exemplo, da educação pública. Nós temos muito a fazer nesse campo ainda, né? E mesmo em países bem desenvolvidos que adotaram o modelo de ensino privado, estão retornando ao modelo público, de tornar o acesso à sua população, porque conhecimento, educação é soberania do país, é soberania de uma nação, de uma comunidade. Então, tem um paradoxo nesse contexto aí. E uma parte, talvez, desses ataques que a universidade sofre pode ser debitado para a universidade mesmo. A universidade não se comunica bem. Nós precisamos nos comunicar mais, deixar de falar mais para nós mesmos e falarmos mais para a comunidade numa linguagem mais acessível, mais compreensível. Esse é um dos grandes desafios para os profissionais de comunicação das nossas universidades, né? De como nós vamos desenvolver estratégias para essa direção e mostrar para a população qual a importância da universidade. Nós sabemos que ela é importante. Nós todos temos consciência muito forte de que ela é importante, a estratégia. Mas nós precisamos também que as pessoas que nos olham nos vejam assim, como importantes, como elas enxergam aí a nossa parceira federal de Roraima, né? Então, naqueles locais onde há, de fato, uma comunicação, nós notamos isso nos nossos campi, né? Onde há uma comunicação mais fluente entre a universidade e a comunidade, as relações são completamente diferentes. Elas ultrapassam, inclusive, as questões ideológicas e tudo mais que estão muito na pauta de hoje, né? Bom, e professor Geraldo, pensando aí na Federal de Roraima, qual que é o desafio, quais são de se manter uma universidade crescendo e forte na região da Amazônia e qual que é o papel da universidade também nesse momento atual que a gente vê, né, de destruição da Amazônia, não só de hoje, mas já vem de um tempo, né, professor? Os nossos desafios aqui são muito grandes, até pela questão regional. Nós estamos numa tríplice fronteira, de um lado a Venezuela, do outro lado a Guiana. Como eu já comentei, nós também estamos recebendo uma quantidade significativa de haitianos, e além das características regionais, que é a característica indígena, né, com uma grande parcela da nossa população indígenas e uma boa parte afastados, né, isolados em aldeias. Então, para isso, precisamos de investimento, precisamos de recursos, precisamos entender que a Amazônia é fundamental para o país, que precisamos ter um crescimento sustentável, que precisamos ter um crescimento na área educacional, respeitando as particularidades de cada população. Precisamos respeitar e entender a questão da diversidade, do respeito às minorias. Tudo isso, na região amazônica, você vive muito próximo. Eu até brinco que, enquanto algumas universidades em outras regiões do país
eles pesquisam em livros, a planta a ser pesquisada, a raiz a ser pesquisada está no nosso quintal, né? Então, e esse respeito a essas particularidades, mas principalmente sempre levantando o tripé do ensino, pesquisa e extensão, ele é fundamental. Por isso que, mais uma vez, a preocupação em relação a esses possíveis cortes no nosso orçamento. Ele simplesmente inibe o acesso a toda essa população diversa que nós estamos recebendo do nosso Estado. Bom, e professor Paulo, eu queria que o senhor falasse um pouco também da importância da Federal de Santa Maria para a região onde ela está localizada também. Olha, a área de abrangência da Universidade Federal de Santa Maria, ela se estende da região central para a fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, com uma população aproximada de 2 milhões de pessoas nesta região. Nós estamos localizados no centro do estado do Rio Grande do Sul, a 300 quilômetros da capital. Tem uma logística pouco favorável. Mas temos uma inserção e uma importância para todos os municípios e cidades do entorno. Por conta de diversas ações. Para além da formação de seus jovens nos bancos da universidade, nós temos o desenvolvimento de tecnologias, que nós estamos numa região produtivista, né, uma região onde o setor produtivo é forte, né, a produção de commodities e alimentos, de uma maneira geral. O desenvolvimento de tecnologia, Santa Maria é um polo de tecnologia para pequena, média e grande propriedade. Temos uma inserção muito forte nesses setores. E isto se constitui, de fato, um grande compromisso e grande responsabilidade da universidade para esta região. O difícil é nós levarmos a esta população, geralmente, como, de fato, a universidade acontece. Como, de fato, ela está chegando. E aí, eu repito, volto à questão anterior, que é a questão da comunicação. E como nós estamos conseguindo levar esta mensagem, por vezes, não por soberba, mas pelo hábito da comunicação formal, nós acabamos atravessando todo o processo de contato com a comunidade, que é extremamente importante. Isso nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. Veja, as universidades, o sistema de universidades públicas no Brasil, por exemplo, vem sofrendo esse desgaste, mas dificilmente a comunidade enxerga as universidades como fundamental nesse contexto de controle da pandemia. Imagine, aqui em Santa Maria, por exemplo, somos quase 30 mil estudantes, mais 5 mil servidores. Imagine o retorno à presencialidade, o movimento que isso geraria na cidade. O fluxo de pessoas em transporte público, o fluxo de pessoas em restaurantes, em bares, e o que isso representaria para a pandemia. Então, nós somos criticados também, né, Geraldo, por estarmos no trabalho remoto, quando, na verdade, 70% hoje já está em trabalho presencial. O que nós não temos são os estudantes nas salas de aula. Bom, infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Eu quero agradecer muito a presença do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, e também do reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli. Muito obrigada, professores, pela presença de vocês, muito importante para a gente recebê-los. Agradeço também a Jenny Silva, fazendo a interpretação de Libras, e agradeço você que nos acompanhou. Muito obrigada pela audiência. Espero que tenha aprendido tanto quanto eu aqui hoje nessas conversas com os reitores das universidades. Professores, um abraço para você que nos acompanhou também. Muito obrigada.